Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Marcos e o tema da exposição é viver, é servir. E Jesus Cristo ele é apresentado no Evangelho de Marcos como aquele que veio para servir. Hoje nós entramos no capítulo 10, que é um capítulo que fala sobre relacionamentos. Jesus vai nos ensinar sobre relacionamentos. E ele começa falando sobre o relacionamento de casais, falando sobre o divórcio, versos de 1 até o verso 12. Dos versos 13 a 16, ele vai nos falar sobre o relacionamento com as crianças. Versos 17 até o 31, ele vai nos falar sobre o relacionamento com as riquezas, com os bens materiais. E, a partir do verso 32 até o final, ele vai nos ensinar sobre o relacionamento entre irmãos na igreja e fora da igreja. Então hoje nós vamos tratar desse assunto, um assunto para alguns chamado de polêmico, mas é um assunto tranquilo, porque fala sobre o relacionamento conjugal. Diz assim a palavra de Deus: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Meus prezados irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento entre casais, relacionamento entre cônjuges. E com certeza, Jesus começa por esse assunto, porque é um dos relacionamentos mais difíceis. Duas pessoas diferentes, duas pessoas difíceis, resolvem se casar. E precisam aprender, durante esse percurso do casamento, a ter um relacionamento saudável, a ter um relacionamento construtivo. E isso faz parte de uma decisão pessoal. Jesus entra nesse assunto justamente porque os fariseus lhe questionaram: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de chamar a sua preciosa atenção para o que está acontecendo hoje. Nós entendemos, pastoralmente falando, que o projeto de um jovem crente deve ser, primeiro, essa questão do estudo, da sua formação profissional, intelectual, e na sua agenda também deve estar a questão do casamento. Pelo menos na nossa época, esse assunto ele era tratado como uma prioridade no nosso programa de vida. A gente estuda, se forma, casa-se e aí vai construir juntos. A gente casava sem nada para juntar. Hoje nós temos algumas atitudes da nova geração que
elas são preocupantes. Primeiro, a questão do individualismo. Do individualismo. As pessoas hoje são cada vez mais individualistas. Há muitos divórcios hoje dentro da igreja por conta das pessoas não terem consciência de que o relacionamento conjugal é um relacionamento de dois, mas também com Deus. O casamento é uma aliança que nós fazemos com Deus. Outra coisa que é muito preocupante é que o casamento hoje não está na agenda da juventude. Por influência da secularização, os jovens hoje eles estudam, continuam estudando, têm projeto de viagem. Infelizmente, com essa questão da prática sexual livre, muitos acabam morando junto, fazendo test drive e por aí vai. E cada vez mais o casamento está sendo empurrado para diante. Há muitos casais hoje que não querem ter filhos, né? Entendem que criar filhos na atual sociedade é muito complicado. E também por conta dessa questão do individualismo, né? E da secularização da nossa sociedade. Há 10 anos atrás, lá na França, o governo francês fez uma campanha com os casais para a questão da procriação. Hoje, em Israel, existe incentivo para isso. Também na Alemanha. Há uma preocupação muito grande, principalmente no continente europeu, por conta dessa questão de não ter filhos. Não ter filhos. Mas eu quero focar aqui no texto que nós acabamos de ler. A pergunta que foi feita é lícito ao marido repudiar sua mulher? Versículo 2. Essa pergunta é feita porque na época de Jesus havia duas posições conflitantes acerca do divórcio. O divórcio foi estabelecido por Moisés, e se você quiser dar uma lida, está lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4. As duas correntes que interpretavam essa lei, esse texto de Moisés, uma, a mais liberal, dizia que um homem poderia se divorciar da mulher por qualquer motivo banal. Então, se ele chegasse em casa e não gostasse da comida, ele poderia repudiar a mulher, né? Qualquer coisa que acontecesse dentro do casamento, ele poderia repudiar. Podia dar carta de divórcio para a mulher. A expressão que aparece no texto de Deuteronômio 24, 1, 4, a expressão coisa indecente, por essa corrente pode ser interpretada até como queimar a comida, ou não cuidar da casa, ou não cuidar dos filhos, qualquer fraqueza, ou qualquer acidente de percurso dentro do casamento, os rabinos diziam, não, né? Pode divorciar, pode divorciar. A outra, mais ortodoxa, dizia que a coisa indecente, ou a causa do divórcio, seria se o marido descobrisse após o casamento que a sua esposa não era mais virgem. Então, essas duas correntes se conflitavam dentro do contexto rabínico na época de Jesus. Duas observações que eu queria fazer. Vamos dar uma lida lá, por favor, em Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. Só para a gente entender aqui, Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. Diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavra um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem,
e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por sua mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Se você observar aqui, nessa lei de Moisés, há dois detalhes importantes. O primeiro é que na lei de Moisés, o direito ao divórcio na lei era exclusivo do marido. Se você observar bem aí, é ele, marido, que vai expedir a carta de divórcio, garantindo à mulher o direito dela casar-se novamente. E também a impedindo de voltar a ser novamente a sua esposa. Então, é um negócio muito interessante, porque o marido, ele facilitava, no sentido de garantir à mulher o direito dela casar-se de novo, mas a mesma carta impedia a restauração do casamento. Impedia a restauração do casamento. Segunda lição que eu tiro aqui desse texto é que a lei de Moisés punia o adultério com pena de morte pelo apedrejamento. Logo, essa coisa indecente que aparece aqui, citada por Moisés, não se referia ao adultério. Tá certo? Vamos dar uma lida lá em Deuteronômio 22, versículo 22. Diz assim: se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Vocês se lembram que lá no Evangelho de João, capítulo 8, aquele episódio da mulher fragada em adultério, os fariseus queriam armar uma armadilha para Jesus, trazendo somente a mulher. Foi quando Jesus disse para aqueles homens lá: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo todos, e Jesus então perdoa aquela mulher, mas ao mesmo tempo faz a recomendação, né? Não peques mais. Não peques mais. Então, o perdão dos pecados sexuais é para que a pessoa possa restaurar a sua comunhão com Deus e não viver na prática do pecado. Mas o mais importante aqui, que eu queria destacar no texto, voltando para Marcos capítulo 10, é que Jesus ensina aqui sobre o divórcio e sobre o casamento. O foco de Jesus é mais o casamento. O foco dos fariseus era o divórcio. Então vamos ver quais são os ensinamentos de Jesus aqui. Veja que, em primeiro lugar, Jesus diz que o divórcio não foi instituído por Deus. Veja no texto aí. Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Versículo 4. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Só que Jesus vai dizer: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Por quê? Porque Deus, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher para viverem em família. Em família. Então, o casamento cristão não é uma invenção social. Não é uma questão da cultura judaica cristã. Mas o casamento foi criado por Deus antes do pecado. Antes do início das culturas humanas. As culturas, de uma certa forma, prejudicadas pelo pecado,
é que irão desvirtuar o sentido do casamento, né? Então eu queria destacar isso, porque às vezes a gente fica discutindo dentro da igreja, e hoje é uma preocupação muito grande, porque até na igreja hoje, os casais eles têm problemas de relacionamento, e eles entendem que a melhor saída, ou a saída é o divórcio. É o divórcio. E não entendem que o divórcio não é a saída. O divórcio não foi estabelecido por Deus para resolver os problemas de relacionamento dentro do casamento. Se você observar lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Malaquias 2, versículo 16, diz claramente lá: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Deus odeia, Deus abomina essa questão do repúdio. Se você pegar também um texto que está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Veja aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 4. O que a Bíblia nos ensina? Leia aí: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Casamento, então, é algo digno. A relação conjugal deve ser sem infidelidade ou com total fidelidade. O adultério será julgado e punido por Deus. Então, nós precisamos entender, e aqui precisaríamos estudar o conceito da sexualidade na visão de Paulo, na visão bíblica, conforme está lá 1 Coríntios, capítulo 6, a teologia do sexo, onde o apóstolo Paulo mostra que o sexo não é apenas uma necessidade fisiológica para ser atendida. Pelo contrário, ele reforça o princípio da criação do casamento, que quando duas pessoas, um homem ou uma mulher, se unem sexualmente, eles se tornam um só espírito. E não é apenas uma união sexual, carnal, mas espiritual. Espiritual. Os dois se tornam um. Ou seja, é a maior intimidade que uma pessoa pode ter com a outra, tornando-se os dois um só. É através da prática sexual. Então, o sexo, ele, fora dos parâmetros estabelecidos por Deus, ele se constitui também um problema espiritual. Não é apenas um problema comportamental, é um problema espiritual. Espiritual. Se você quiser dar uma lida lá em Apocalipse, capítulo 20, e diz claramente lá que ficarão fora do céu os adúlteros, os efeminados, os covardes, está lá. Então há uma relação extremamente íntima entre a sexualidade e a espiritualidade na Bíblia. Mas vamos lá. Jesus então, primeiro, ensina que o divórcio não foi instituído por Deus, mas foi uma lei civil criada por Moisés. Por Moisés. Nós, como cristãos, devemos odiar o divórcio e honrar o casamento. Segundo lugar, Jesus vai nos ensinar que o divórcio foi uma concessão da lei de Moisés por causa do pecado da natureza humana. Se você leu comigo o texto lá de Deuteronômio capítulo 24, o objetivo da carta de divórcio
segundo Moisés, era proteger a esposa do marido mau, que poderia repudiar sua mulher sem dar-lhe qualquer documento escrito de que a mesma já não era mais casada. Também, a dureza do coração aqui representa a indisponibilidade para se perdoar os erros dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que por mais cursos que a igreja ofereça, por mais treinamentos que os casais façam, por mais livros que se leem sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, o casamento ele está dentro da esfera da graça de Deus. É a graça de Deus que nos preserva. É a graça de Deus que preserva o nosso casamento. É a graça de Deus que não nos deixa cair em tentação. Então, não existe casamento perfeito. Porque se existisse casamento perfeito, não haveria necessidade da graça de Deus. Todo cônjuge é imperfeito, todo filho é imperfeito. E no relacionamento conjugal e familiar, se existe algo que é necessário, que é vital, que é pré-requisito para a sobrevivência do casamento, é o perdão. É a capacidade de perdoar, de entender, de compreender, de relevar o erro do outro. Então, Jesus está colocando isso aqui. Primeiro, o divórcio não foi instituído por Deus. Deus criou o casamento antes do pecado. Segundo, o divórcio foi uma concessão da lei de Moisés por causa do pecado da natureza humana. Versículo 5 está aí. Por causa da dureza do vosso coração. Terceira razão. Terceiro ponto do ensino de Jesus aqui em Marcos capítulo 10. O casamento criado por Deus, ele tem 4 características fundamentais. Vejam no texto aí. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Versículo 7. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, aqui há 4 pontos que são importantíssimos para a gente entender sobre o casamento cristão criado por Deus. A primeira delas é que esse casamento é heterossexual, ou seja, exclusivo entre um homem e uma mulher. Eu já expliquei isso aqui. Recentemente fiz um sermão sobre essa questão de casamento gay, de uniões homoafetivas. Do ponto de vista bíblico, nós não somos contra que a pessoa escolha a sua opção sexual, que pratique a sua vida sexual do jeito que ela quiser. Mas é impossível, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do casamento criado por Deus, existir o casamento, como Deus criou, com pessoas do mesmo sexo. Não é uma questão de opção, é uma questão de impossibilidade. De impossibilidade. Deus criou macho e fêmea. Deus fez o homem e a mulher. E o casamento bíblico, o casamento estabelecido por Deus, é o casamento heterossexual. A sociedade pode criar outros modelos? Podem criar. O Supremo Tribunal Federal pode legislar sobre essa matéria? Tudo bem. Certo? A sociedade pode criar um monte de modelos de união entre pessoas. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, judaico-cristão, do ponto de vista daquilo que nós como igreja devemos viver,
é o casamento heterossexual. Segunda coisa importante sobre o casamento, aqui, o segundo pilar sobre o casamento, é que o casamento ele é monogâmico. Monogâmico. Se você observar no versículo 7, existe aí o artigo definido, o homem, ele deixa pai e mãe e unir-se-á não às suas mulheres, mas à sua o quê? Mulher. Então o casamento ele é monogâmico. É uma relação exclusiva entre um homem e uma mulher. Se você for, por favor, lá para o Salmo 128, é um salmo bastante conhecido. Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aí veja no versículo 3, tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Veja que é tua esposa, não são tuas esposas. O casamento é monogâmico. Monogâmico. E eu queria animar você, porque se você for estudar as genealogias lá de Gênesis, né? Adão e Eva casaram cedo. Casaram cedo ou não? Foram feitos, já adultos, casaram. E diz que Adão viveu 800 anos. Você já pensou 800 anos com a mesma mulher? Você está reclamando que está com 20, 30, 40? E na época não tinha botox, não tinha cirurgia plástica, né? Então, você imagina Matusalém, a mulher do Matusalém. Então, se já é difícil viver 50 anos, imagine 800 anos. Adão viveu 800 e tantos anos. Teve filhos e filhas. Mas em nenhum momento prova-se que ele se tornou poligâmico. São os descendentes deles, né? Caim e outros descendentes de Caim, que começaram a praticar aquilo que se chama de poligamia. Então, meu amado irmão, aguenta firme aí. Se Deus lhe deu a mulher, se o casamento está difícil, é somente pouco tempo, 40, 50 anos, você depois morre e lá no céu não vai ter casamento, certo? Mas aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos lá. O casamento criado por Deus, ele é heterossexual. Segundo, ele é monogâmico. Terceiro, ele é vinculativo. Veja no verso 8. Marcos, capítulo 10, versículo 8. Diz assim: e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Isso aqui é um mistério, né? Mas o que ele está colocando aqui é que é um vínculo de intimidade, como se fosse assim a fusão de duas pessoas numa pessoa só. Interessante, dá uma olhada lá em Gênesis, por favor, vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis capítulo 5. Versículo 1 e 2, diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão,
no dia em que foram criados. Presta atenção que há uma exegese no hebraico aqui, às vezes passa desapercebido, mas diz que homem e mulher os criou, e os abençoou, e os juntou, e os casou. E eles foram chamados, homem e mulher, não Adão e Eva. Veja aí. E lhe chamou pelo nome de Adão. E aqui os judeus dizem que o homem só vira homem mesmo depois que casa. Tá certo? Porque é uma união realmente vinculativa. Paulo vai colocar isso lá em Efésios, quando diz que quando você prejudica a sua esposa, você está prejudicando a si mesmo. Porque vocês se tornaram uma só carne, assim como Cristo e a igreja. Meus irmãos, infelizmente hoje, e até mesmo dentro da igreja, por motivos banais, as pessoas estão se separando. Há muitos cristãos hoje que acham que o divórcio é a saída. E é muito perigoso isso, porque quando a igreja, ela ao invés de fortalecer, viver, ensinar os princípios bíblicos, por causa do individualismo, por causa do imediatismo, por causa da impaciência, da intolerância, as pessoas estão se separando por motivos banais e não entendem esse sentido vinculativo do casamento. Vinculativo. Eu quero colocar em quarto lugar versículo 9 de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quarto princípio do casamento cristão é que esse casamento, ele é indissolúvel. Ele é para sempre. O casamento, ele é uma união permanente para toda a vida. Mas você diz, mas pastor Arival, e se não foi Deus que uniu? E se não foi Deus que uniu? Foi uma decisão precipitada que eu tomei na vida. Foi um casamento errado que eu fiz. O que o senhor me sugere? Uma boa pergunta. Eu sugiro que você obedeça o princípio da palavra de Deus. Por quê? Porque antes de você ter casado, você teria que ter seguido também os princípios da palavra de Deus. Eu queria que você fosse lá para o Antigo Testamento, quando Abraão, esse é um texto maravilhoso, que os jovens deveriam ler sempre. Ler sempre. E principalmente quando pensar em casamento. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Se você observar bem, Isaac estava com um costume que está muito na moda hoje. Os filhos não querem sair de casa. Isaac já estava com 40 anos, Sara havia morrido, e Abraão então está preocupado com Isaac. E ele quer que Isaac se case. E esse texto de Gênesis capítulo 4 mostra esse percurso de preparação, de oração, para que houvesse o casamento de Isaac. Veja no capítulo 24 que Abraão era idoso, e Abraão então chama o seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, e diz: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar.
pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais o quê? Habito. Aqui um primeiro princípio. O crente deve procurar casar com uma pessoa crente. Esse é o princípio. Veja que no versículo 6, Abraão responde: cautela. Cautela. Eu acho isso interessante. Não vá trazer qualquer mulher, não vá escolher precipitadamente. Precipitadamente. Vamos andar um pouquinho, veja lá no versículo 27 de Gênesis, né? E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Então veja que o servo está aqui sendo guiado por Deus naquela escolha. Ele colocou princípios, ele teve cautela, e eu acho lindo, porque versículo 40, ele diz assim: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Irmãos, são os pais orando pelo casamento dos filhos, dando orientação, dando princípios, dando direção. E Deus responde a oração de Abraão. Labão, então, libera a Rebeca para ir encontrar-se com Isaac. E é interessante porque Isaac também estava orando. Era costume os pais escolherem. Mas diz lá no versículo 63, saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, vendo Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que haviam feito. E Isaac, então, conduziu a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Então aqui está um casamento que foi resultado, fruto de oração. Foi um casamento perfeito? Não. Se você seguir adiante estudando, você vai ver. Abraão morre e Isaac comete os mesmos erros no casamento que ele havia cometido, Abraão, seu pai, mas continuou. No versículo 21 do capítulo 25, se começar no capítulo 20, disseram Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, por ela ser estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, o quê? Concebeu. Então, todo casamento tem que ter oração de mulher pelo marido, oração juntos, oração dos pais pelos filhos. O casamento cristão sobrevive na graça de Deus com oração e guardando os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. É muito interessante porque as pessoas gostam muito de procurar o pastor depois que casa errado. Procura conselho depois, não procura antes. E às vezes, todo mundo está vendo que esse casamento não vai dar certo. Todo mundo, mas a pessoa não ouve conselho, depois ouve, coitado. Quero terminar aqui, porque Jesus vai colocar que há duas exceções
ou causas justificadas para o divórcio segundo a Bíblia. A primeira delas é a infidelidade conjugal. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 32. A parte traída, ela pode, se ela quiser, se divorciar, se separar. Mas ela também pode perdoar e salvar o seu casamento. E restaurar o seu casamento. Mas, do ponto de vista bíblico, Jesus coloca lá: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e a torna adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete o quê? Adultério. Então, a exceção aqui é a questão da infidelidade conjugal. Mas a segunda está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 10 a 15, quando Paulo fala da deserção do cônjuge por causa da fé. Então, por exemplo, nós temos um casal de pessoas não crentes, uma pessoa se converte, e a pessoa que está casada com ela, então, se afasta ou desfaz o casamento por conta da fé daquela pessoa. Então, pela palavra de Deus, né? Veja aí, 1 Coríntios 7, 10. Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se o marido for cabeça dura e for embora, né? Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, essa é a exceção. Deserção por causa da fé e a questão da infidelidade conjugal. Finalizando o ensino e terminando também aqui a aula, presta atenção, versículos 11 e 12. Isso aqui é um negócio duro hoje. Porque no versículo 11, Jesus voltou a ser interrogado. Portanto, versículo 10, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Não agora os fariseus. E Jesus então diz, veja o que é que Jesus diz. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E ele completa. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, aqui, Jesus, talvez Marcos, está escrevendo aqui a mentalidade romana. E na época dos romanos, as mulheres poderiam pedir o divórcio. A lei de Moisés era só o marido que dava. Mas agora Jesus está dizendo que tanto a mulher quanto o marido podem pedir o divórcio. Isso era algo que já era praticado pelos romanos, na época de Jesus, direito romano. Agora, um novo casamento sem base bíblica constitui-se em adultério. O que é que significa isso, meus irmãos? Você pode casar, se separar, casar de novo, se separar, tudo bem. Você pode fazer isso legalmente, segundo a lei civil. Certo? Você pode estar legal no seu segundo, seu terceiro, quarto casamento, tudo bem. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico, aquele que se separa sem o motivo que é estabelecido pela palavra, está contra a palavra de Deus. Por isso que diz aquilo, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o quê? O homem. Então hoje, tem pastores que já estão no terceiro casamento, presbítero, membros de igreja, podem estar legais do ponto de vista da lei civil, mas do ponto de vista espiritual, é um conflito que precisa ser resolvido entre as partes e Deus. Não sou eu que vou condenar, mas nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus
está nos ensinando. Eu concluo com algumas aplicações práticas, ou com algumas perguntas para você responder. Primeira pergunta: existe algum casamento que é fácil? Eu vejo uns crentes mentirosos aqui, principalmente marido, dizendo: eu nunca briguei com minha mulher. Isso é uma mentira. Uma mentira. Todo casal briga, todo casal tem rusgas, todo casal passa por dificuldades, todo casal passa por crises. Não existe. Segunda pergunta que eu quero fazer para você: um cônjuge deve permanecer casado quando ele descobre que não foi Deus que o uniu? Porque esse é um argumento que está sendo muito usado hoje, né? Para justificar separação, divórcio dentro da igreja. Eu deixo a resposta para você à luz do texto bíblico. Terceira pergunta: vale a pena perdoar um ato de infidelidade para preservar o casamento e a família? Você acha que vale a pena? Muitas mulheres fazem isso. E a gente tem observado. Mas os homens, na sua maioria, não. Terceira pergunta prática: quais as maiores dificuldades para se manter casado hoje? Se você acha que em algum tempo da história foi fácil manter-se casado. É a mesma coisa de criação de filho. Quando foi que criar filho foi fácil? Pega lá Joquebede, né? Na escravidão do Egito, já tinha Miriam e Arão, e aí nasce Moisés. Você acha que era fácil criar filho ali? E os filhos de Noé? E os filhos dos crentes que foram criados na Babilônia? É fácil? Se você me responder isso aí, porque parece sempre que nós estamos achando que nós estamos vivendo um tempo inédito. Um momento inédito. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu casamento, sua família. Nós temos aqui na igreja o Ministério de Casais. Nós temos aí, inclusive, funcionando classe de casais. Eu estou expondo esse assunto aqui porque ele está na rota da exposição bíblica. A próxima aula, nós vamos falar sobre o relacionamento com as crianças e o nosso relacionamento com o dinheiro, com as riquezas, à luz de Marcos, capítulo 10. Se Deus quiser, no próximo domingo, o pastor Hernandes estará aqui ministrando a aula e já com presencial aqui no nosso auditório. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua audiência.